Muitas vezes, quando os cristãos tentam ensinar verdades concernentes à igreja local a pessoas que desconhecem completamente este assunto, eles se veem diante de uma pergunta mais ou menos assim: será que você crê numa comunhão restrita? Embora saibamos que a expressão comunhão restrita não se encontra na Bíblia, entenderemos que quem faz a pergunta tem em mente a recepção à ceia do Senhor. O Novo Testamento certamente ensina que todos os cristãos devem participar da ceia do Senhor, e há uma maneira correta pela qual eles podem gozar deste privilégio. Mas, sem dúvida, quem faz a pergunta quer dizer: se eu viesse como um estranho à sua igreja local, sem uma carta de recomendação de outra igreja local onde estou em comunhão, eu poderia participar da ceia do Senhor como visitante ocasional? A resposta bíblica a esta pergunta é não. Em seguida, a pessoa poderia dizer mais ou menos o seguinte: se vocês não recebem todo membro do corpo de Cristo, então isto faz de vocês uma seita. Eu tenho propositalmente apresentado o assunto da forma mais direta possível para que possamos claramente entendê-lo. Não existe no Novo Testamento nada sobre receber alguém somente para a ceia do Senhor. Recebemos cristãos a comunhão da igreja local, e isso nunca é uma coisa ocasional. Atos 2:42. Nesta comunhão, eles gozam de todos os privilégios da igreja local e também compartilham das suas preocupações e responsabilidades. É impossível considerar comunhão como sendo participar dos privilégios sem também participar das responsabilidades. Entretanto, tendo dito isto, há muito que fica sem ser dito. A afirmação: se vocês recusam qualquer membro do corpo de Cristo, então vocês são uma seita, não seria aceita pela maioria das pessoas que leem suas Bíblias. Há razões bíblicas claras porque uma pessoa pode ser membro do corpo de Cristo e, no entanto, não estar em condições de fazer parte de uma igreja local. A maioria irá concordar que, se uma pessoa que professa ser um cristão estiver vivendo em imoralidade, 1 Coríntios capítulo 5 e 11, ou tem uma compreensão errada sobre a doutrina da divindade ou da pessoa de Cristo, 1 Timóteo 1 e 20, ela não está em condições de fazer parte da comunhão da igreja local. Este também é o ponto de vista defendido pela maioria das denominações hoje em dia, ou pelo menos era em algum ponto da sua história. Por isso, muitos tentam esclarecer a afirmação dizendo: se alguém for verdadeiramente regenerado e está em condições morais e doutrinárias sadias, então não devem ser recusado, embora ele deseje participar da ceia do Senhor somente nesta única ocasião. Recusá-lo seria não bíblico e sectário. Os que assim dizem o fazem baseados no argumento de que há um só corpo e a igreja local deveria reconhecer a unidade do corpo e obedecer à exortação: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Romanos capítulo 15, versículo 7. Muitos livros e folhetos apoiam este tipo de ensino. Dizem que se alguém faz parte do corpo de Cristo, e se sua doutrina e o seu andar são corretos, ele automaticamente tem o direito de participar da comunhão de uma igreja local quando assim quiser. Isso pode soar muito bonito e sentimental, mas não tem base na palavra de Deus, pois estar no corpo não é a mesma coisa que estar numa igreja local. Com a ajuda de Deus e com a Bíblia aberta, gostaríamos de considerar cada um dos pontos acima mencionados. Muitas vezes eu tenho lido cuidadosamente os escritos de irmãos que insistem que todos os que são regenerados e estão firmes na doutrina e no seu andar deveriam ser bem-vindos em qualquer ocasião para partir o pão com uma igreja local. Tenho procurado em vão encontrar nestes escritos diretrizes para os irmãos que recebem as pessoas na entrada do local de reuniões,
que possam ajudá-los a decidir se os visitantes satisfazem estes requisitos mínimos? Se um desconhecido chega e deseja participar da ceia do Senhor, será que alguns minutos antes da reunião são o suficiente para estabelecer se a pessoa é verdadeiramente nascida de novo? Uma pesquisa nos Estados Unidos estimou que 70% dos americanos se chamam de evangélicos e mais de 50% afirma terem algum tipo de experiência espiritual. No primeiro século, a igreja local em Jerusalém duvidou da realidade da conversão de Saulo, até que recebesse evidência dela. Eu sei que ele era conhecido como um perseguidor, mas será que devemos nos julgar mais sábios ou com mais discernimento do que os apóstolos e os profetas que faziam parte daquela primeira igreja? Precisamos de tempo para saber se uma pessoa é verdadeiramente salva. O único padrão dado pelo Senhor Jesus foi: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 20. Fruto é produzido pelo crescimento e requer tempo. O contexto deste versículo está relacionado a falsos profetas, mas o contexto mais amplo do capítulo é que julgamento correto deve ser feito pelos frutos e não por julgar motivos ou pensamentos. Por isso, está além da nossa capacidade. A dificuldade aumenta quando consideramos que nenhum dos outros dois requisitos sobre vida e doutrina pode ser conhecidos em poucos minutos de conversa. A recepção, a comunhão da igreja local é um dos assuntos que vamos tratar mais adiante, mas para equilibrar o que já foi dito, devemos afirmar aqui que todos os presbíteros piedosos farão de tudo para ajudar pessoas que mostram qualquer interesse e desejo de fazer parte da comunhão de uma igreja local. Eles não irão julgá-los pelo seu grau de conhecimento, mas por um espírito disposto a aprender, e farão tudo o que puder para ensinar e encorajar tal pessoa. Vamos apresentar agora algumas distinções entre o corpo de Cristo e a igreja local. Temos dito acima que o corpo de Cristo e a igreja local são distintos. Se fizermos uma comparação, logo veremos que há, em primeiro lugar, uma diferença sobre quem está em cada um deles. Somente pessoas verdadeiramente salvas estão no corpo. E embora seja o ensino das igrejas locais que todos os que criam estavam juntos, Atos capítulo 2 e 44, e que nenhuma pessoa não regenerada devia estar em comunhão numa igreja local, pessoas não salvas têm entrado furtivamente. Também não seria difícil mostrar que muitos que são verdadeiros membros do corpo de Cristo nunca estiveram numa igreja local, e por outro lado, alguns que estão numa igreja local nunca estiveram no corpo, por não terem sido realmente salvos. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Há também uma diferença quanto à ocasião da entrada, a maneira de entrar e a maneira como somos mantidos no corpo e na igreja local. Há muitas semelhanças entre o corpo e uma igreja local. Essas semelhanças são muito importantes e nos dizem claramente que uma igreja local é uma expressão do corpo. A verdade do um corpo é muito preciosa. É um tema principal nas epístolas aos Efésios e aos Colossenses. Está intimamente ligada com as verdades da igreja local. Se nos pedissem para explicar por que uma igreja deveria ser unida e manifestar uma união que é sem paralelo em todos os relacionamentos dos homens, iríamos às Escrituras que mostram a unidade do corpo de Cristo. Exemplo, Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17 e capítulo 12, versículo 13. A comunhão de uma igreja local é uma expressão de uma comunhão mais ampla. É na igreja local que a união do corpo é vista na prática. Muitos vão além e dizem que uma igreja local
é a reprodução, uma cópia exata de o corpo, ou que é uma miniatura, um micro-organismo, e assim tudo que se diz de um se diz do outro, exceto que uma igreja local está numa escala muito pequena. A Bíblia não ensina isto de forma alguma. Vamos ver algumas distinções importantes. Primeiro, o corpo é espiritual e as verdades relacionadas a ele são posicionais. Uma igreja local é geográfica e as verdades relacionadas a ela são práticas. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 e 2. Segundo, passamos a fazer parte do corpo no momento da nossa conversão. Mas o modelo para entrar numa igreja local é que o batismo segue a conversão e em seguida os cristãos são acrescentados à comunhão. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13 e Atos capítulo 2, versículos 41 e 42. Terceiro, no corpo não há distinção entre homens e mulheres. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Mas na igreja local há distinções muito claras entre eles. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 1 a 16, capítulo 14, versículo 34, e 1 Timóteo capítulo 2, versículos 12 a 15. Quarto, damos graças a Deus que nenhum cristão pode ser separado do corpo. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Mas pode ser necessário afastar uma pessoa da comunhão da igreja local. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Quinto, o corpo da epístola aos Efésios é chamado pelo Senhor Jesus de minha igreja. Mateus 16 e versículo 18. Nada que é falso pode entrar ali, e Satanás não pode prevalecer contra ela, mas lobos podem penetrar numa igreja local. Atos capítulo 20, versículo 29, e Satanás pode corrompê-la. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 1 a 3. Sexto, há unidade perfeita no corpo. Efésios capítulo 4, versículo 4, mas uma igreja local pode ser dividida por dissensões. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Sétimo, a noiva será apresentada sem falhas, em pureza absoluta, baseado no sacrifício de Cristo. Efésios capítulo 5, versículos 5 a 27. Mas uma igreja local pode ser removida em juízo. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Oitavo, a noiva será a noiva eternamente. Apocalipse 21, versículos 1 e 2. Mas uma igreja local permanece somente até que ele venha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26 e Apocalipse capítulo 2, versículo 25. Nono, o corpo nunca está todo junto em um só lugar e nunca estará até nos encontrarmos com o Senhor nos ares. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Mas uma igreja local deveria estar toda junta regularmente. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 23 e Hebreus capítulo 10, versículo 25. Décima, o Senhor Jesus disse: edificarei a minha igreja, em Mateus capítulo 16, versículo 18. Mas Paulo disse que homens são os edificadores de uma igreja local, e ele mesmo era um sábio arquiteto ou construtor. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Muitas outras distinções poderiam ser mencionadas, mas estas são mais do que suficiente para enfatizar as diferenças. Há conclusões para serem tiradas dessas diferenças claras. Primeiramente, cremos que muitos amados irmãos têm compreendido a grande verdade de um só corpo, mas nunca viram as diferenças entre o corpo e uma igreja local. Os homens têm recebido a responsabilidade de manter a pureza de uma igreja local, mas a noiva, um aspecto futuro da igreja, é mantida em pureza imaculada através da virtude do sangue de Cristo. Somos introduzidos no corpo como pecadores totalmente indignos, cujo único direito é juízo eterno
por parte de um Deus santo, mas um cristão entra na comunhão da igreja local quando ele manifesta evidências de uma nova vida em Cristo. Fica claro para qualquer um que tem um conhecimento sobre a verdade de comunhão que uma igreja local recebe um irmão em Cristo e este cristão recebe a igreja local. O falecido irmão Fischer Utter se referia a isto como recepção mútua. Receber pessoas que não recebem a igreja local não é comunhão, não importa o que seja chamado. Lucas capítulo 5 e 10 descreve Tiago e João como companheiros de Simão. Eles tinham uma sociedade. Esta palavra companheiros tem a mesma raiz que a palavra comunhão, sugerindo que a comunhão é uma sociedade ativa absoluta. Não é nem ocasional, nem indiferente. Mencionamos acima, portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Romanos capítulo 15, versículo 7. Esse versículo é muitas vezes usado para tentar mostrar que a recepção no corpo é tudo que é necessário para ser recebido na comunhão de uma igreja local. O contexto deste versículo deve ser examinado se quisermos saber o seu verdadeiro significado. Havia pelo menos 3 igrejas locais em Roma. Romanos capítulo 16, versículos 5, 14 e 15. Nessas igrejas havia judeus e gentios, Romanos capítulo 15, versículos 5 a 21, com origens muito diferentes e leis de alimentação e costumes conflitantes. Paulo está escrevendo para pessoas nessas igrejas locais para que tenham o mesmo sentimento uns para com os outros. Versículo 5. Este é o contexto, e muitas vezes ficamos surpresos ao ver que irmãos que são leitores cuidadosos da palavra de Deus dizem que este versículo se refere à recepção na igreja local. O uns aos outros do versículo 7 deve ter o mesmo significado que tem nas outras vezes que é usado nesta mesma passagem. Romanos capítulo 14, versículos 13 e 19, capítulo 15, versículos 5, o 7 e o 14. Em todos os outros casos se refere a irmãos na comunhão numa igreja local. Será que pode ter um significado diferente aqui? Este é outro exemplo da necessidade de sempre entendermos um versículo no seu contexto. A recepção de Febe, descrita em Romanos capítulo 16 e 2, é recepção à comunhão de uma igreja local, e até mesmo o verbo receber é diferente do verbo em capítulo 15, versículo 7. Muitas vezes uma ilustração é usada e nós não a consideramos correta. O corpo é comparado a uma laranja ou uma maçã que é dividida entre várias pessoas. Ninguém tem a laranja toda, mas todos têm a laranja. Isto soa bem e parece estar baseado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, mas na ilustração, cada um tem um pedaço de laranja e se os pedaços fossem colocados de volta, a laranja estaria completa novamente. Será que isto verdadeiramente se aplica ao corpo de Cristo e às igrejas locais? Será que uma igreja local é um pedaço do corpo? Será que se todas as igrejas locais fossem ajuntadas, teríamos o corpo? Mais adiante, veremos a igreja local como um testemunho singular para Deus no mundo e rejeitamos a ilustração da laranja. A igreja local não é um pedaço de nada, embora cada um que está em comunhão numa igreja local reconheça que é membro do corpo de Cristo, com todos os outros cristãos desta dispensação, quer estejam eles na terra ou no céu. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.